A gente acompanhou semana passada a comitiva brasileira que estava na China para negociar, também para participar de uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, a Cial. E quem nos ajudará a fazer um balanço sobre como foi essa viagem diplomática, o que o Brasil trouxe de mais vantajoso e também o que tem aí de tarefa de casa para fazer, é a nossa analista Lígia Pimentel. Bem-vinda, Lígia, que bom encontrá-la de novo aqui na nossa conexão. O que você acha aí desse saldo de viagem brasileira lá para a China? Eu acho que esse saldo de viagem, ele vem num momento muito bom. Boa tarde, Isadora, boa tarde a todos, porque a gente segue com a carne bovina brasileira muito competitiva, então fica mais fácil apresentar o nosso produto, né? Nós temos alguns desafios, eu acho que principalmente de comunicação para vencer, mas o que a gente observa aí é que houve uma turnê aí, principalmente pelos países asiáticos. A gente tem uma tendência ainda muito grande de aumentar a distribuição para lá. Nós falamos muito de China, mas tem alguns países da região que tem um diferencial aí, que é uma tendência de crescimento acelerado pelos próximos anos e década. Então, se a gente está falando de Vietnã, Indonésia, as próprias Filipinas, para quem a gente já exporta há um tempo, mas que tem uma tendência de crescimento também, e que são países muito populosos, então acabam acarretando aí um perfil interessante de baixa agregação de valor, mas de uma possibilidade de incremento de volume num ritmo acelerado para os próximos anos. Então, eles estavam ali na região, a gente enxerga isso como algo positivo, precisamos trabalhar muito próximos desses países, porque certamente serão aí clientes importantes no futuro não muito distante. Lígia, sabe o que é legal também? Eu lembrei aqui enquanto você falava que eu acompanhei um pouco dos bastidores de negociação da equipe do Brasil que estava por lá e me mandou vídeos muito bacanas dos chineses e também de pessoas de outras origens, como as que você falou, que sentavam numa mesa e começavam a questionar mesmo as empresas brasileiras, além das autoridades públicas, empresas que estavam lá para mostrar o tipo de produto. E aí houve ali um interesse para produtos que a gente não consome ou não gosta tanto de consumir aqui, como os miúdos. Você pode também trazer um pouco o seu olhar sobre essa análise? Pois é, os miúdos, eles vêm em linha com uma questão cultural da região. Então, uma região que teve esse desenvolvimento humano assim muito retardado. A gente vê a China, por exemplo, crescendo muito agora, mas a China manteve uma economia quase que feudal por muitas décadas. E isso acarreta um outro perfil de consumo. Vou dar um exemplo bem claro, que não é necessariamente o dos miúdos, nós já falamos dos miúdos, mas a China é um dos maiores importadores do Brasil de pé de galinha, que é algo que a gente tem uma diferença assim no perfil de consumo aqui internamente. A gente busca já muito mais a carne bovina, porque apesar de nós sermos um país de baixa renda, de um PIB per capita aí de $3.500, $4.000 por ano, se a gente comparar com os Estados Unidos, que são $84.000 ao ano, né, tem uma diferença brutal. Mas pela alta disponibilidade de carne no nosso mercado, a gente tem um consumo muito alto. É diferente da China, eles não têm uma disponibilidade muito grande dessa proteína lá, e eles ficaram com uma economia mais retrancada por muitas décadas. Então tem uma questão habitual. Então eles vão muito em cima dos subprodutos, que a gente enxerga como um subproduto aqui, ou uma iguaria, algo muito fora da curva, para eles é muito mais cultural. Então nós temos um fluxo de produtos como miúdos e que nós ampliamos as exportações a partir principalmente do ano passado. Ano passado a gente abriu miúdos aí, a gente mandava só miúdos para Vietnã e Indonésia, por exemplo, e a gente abriu agora para carne desossada, para carcaça como um todo. Então, olha só que interessante, esses clientes, eles ampliam o poder de compra e eles querem acessar um outro tipo de produto diferente do que eles já têm lá, culturalmente falando. Então, a gente vê uma ampliação do gasto por quilo, né? Mudando o produto dentro de um mesmo animal, vamos falar assim, que o desmonte do animal é uma coisa muito complexa, mas é bastante interessante. A China é um dos maiores importadores aí de pé de galinha, para vocês terem uma ideia, que aqui a gente vê, assim, não é cultural, a gente pensa na cultura sertaneja como alguém que come isso, que consome isso, mas no dia a dia, a gente sabe que o consumidor brasileiro, eles têm um certo freio aí para comer pé de galinha, ou miúdo, ou fígado, ou então o sarapatel, conhecido aí no mundo sertanejo, que embute ali pulmão,
coração, rim, né, muitas vezes, e o pessoal já olha e fala, nossa, esse negócio é meio assustador. Então é mais cultural nesses países que sofreram um pouco mais com essa questão da renda per capita e que acessavam todo tipo de proteína que se pudesse, que estivesse disponível. Então eles têm essa cultura de comprar muito miúdo, do Brasil em especial, mas no mundo todo. Olha que aí, que muitas vantagens temos. Olha que interessante tudo que a Lígia trouxe para a gente. Muito obrigada pela análise, pelas informações. A gente vai ficar de olho se essas cotas flexibilizam e a gente volta contigo na quinta. Lígia, uma boa tarde para você. Boa tarde a todos.